Muito bem, está começando o 10º episódio do SGCast, podcast da SG Sistemas, e o segundo episódio que nós estamos gravando aqui na nossa sede. A partir de agora, o nosso estúdio está quase pronto, a gente vai começar a fazer as gravações internamente. E hoje a gente vai falar sobre gestão e liderança em sistema de franchising, vamos falar sobre franquia aqui. E para isso, nós trouxemos um especialista, o Hélio Xavier da Silva Filho. Ele é empreendedor há mais de 10 anos como multifranqueado da rede de sorveterias Chiquinho, com faturamento anual de mais de 8 milhões de reais e atuação em Maringá, São José dos Pinhais, Curitiba e Campo Largo, onde passam cerca de 30 mil clientes por mês. E também ele é gerente regional do CREA Paraná, atuando com liderança e gestão de times e negócios há 15 anos. Hoje, à frente de times de até 50 pessoas, numa área de abrangência de 112 municípios. Ele é criador do método Leme Empreendedor, que trata sobre gestão e liderança empreendedora, fundador do programa Franqueado 10X, que tem por objetivo ensinar franqueados a extraírem máxima lucratividade, proporcionando prosperidade profissional para donos de unidades franqueadas. Ele é fundador do Farol Diário, seu negócio alimentado e guiado pela fé. É engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Paraná e gestão de projetos pela UEM. Casado há 16 anos com a Vera. Olha, dando mais uns aninhos aí para você de casado, hein? Casado há 16 anos com a Vera, pai da Maria Vitória de 11 anos, Maria Valentina de 7 e do João Henrique de 4. Seja bem-vindo ao SGCast, Hélio. Obrigado, uma alegria poder estar aqui num ambiente super legal, viu? Fica a curiosidade aí para todos para poder conhecer a SG aqui, que está investindo num canal de distribuição de conteúdo, de conhecimento muito jóia. Parabéns aí, é muito satisfatório estar aqui com vocês. Opa, show de bola. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai trazer para vocês que estão assistindo hoje aí um conteúdo muito bacana sobre franquia. Franquia que é um tema particularmente que eu tenho muita curiosidade, porque acredito que quem tem propriedade para falar sobre isso é de fato quem trabalha com isso, né? Quem vive a franquia diariamente. Para você, Hélio, o que representa uma franquia? Qual que é o conceito de franquia que você pode passar para a gente entenda melhor isso? Eu gosto de trazer o seguinte conceito, até de certa forma simplificado. Muita gente tem o sonho de empreender. E nesse sonho de empreender existem vários caminhos possíveis, né? Hoje se fala muito no caminho da experimentação, de prototipação, de você validar, testar rápido, velocidade e tal. Existe o caminho, talvez, do empreendedorismo que aflora aquele universo do incerto, mas dentro de um conjunto de coisas que já deram certo, né? Investir num sistema de franquia, como uma unidade franqueada, é se aproveitar de um know-how já validado, de um bom pedaço de negócio que, se você for trabalhar do absoluto zero, você teria que fazer uma conquista de vários aspectos, né? Uma conquista de um produto bem sucedido, de clientes que compreendem o teu negócio, de uma praça, né, que compreende, um mercado local que compreende a tua realidade, de estratégias promocionais que não menosprezem a tua solução, o teu serviço, o seu produto. Enfim, a gente parte num arranque já avançado, né, num arranque já alguns passos à frente. Então, investir num sistema de franquia é você adquirir a condição de já iniciar o empreendedorismo mais estruturado e não é facilitado. E aí que eu queria desmistificar, porque eu mesmo, né, há 11 anos atrás, quando começamos a esse trabalho com a rede Chiquinho Sorvetes, eu entrei com o que eu vejo muitos franqueados entrarem, né, na condição de empreendedor, que eu até chamo de iludido. É o cara que entra com um investimento, muitas vezes capturado pelos sistemas de expansão das redes de franquias por aí, que fazem o seu papel, que é expandir a rede, né? Vendendo, comercializando unidades,
mas esse franqueado iludido, ele se esquece muitas vezes de que ele tem um importante papel naquele trabalho como empreendedor, de dono de negócio, que é fazer o negócio rodar, né? E quando, na verdade, existe um papel muito compartilhado entre o franqueador e o franqueado. Então, diante dessa realidade, inclusive, é que eu me apaixono cada vez mais por explorar esse tema, comentar, conversar, para que as pessoas não entrem nesse sistema com visões não clarificadas do que é o sistema de franchise em si. O sistema de franchise é um sistema onde eu vou empreender aproveitando de algum conteúdo já implementado, validado, testado de sucesso, e daí existe todo um olhar do como isso de fato é verdade, né? Compro isso e compro até mensalmente, através de royalties, através de um sistema de pagamento para a franqueadora, compro alguns outros pacotes de serviço que, se eu não tivesse dentro de uma rede, eu teria que estar fazendo. E se eu faço, eu deixo de fazer outras coisas. Como o que, por exemplo? Como, por exemplo, estratégias nacionais de publicidade, de marketing, né? Por exemplo, na Chiquinho, e algumas redes funcionam bem assim, a gente tem um marketing para trabalhos nacionais centralizado. Onde a gente tem uma condição de investir pesado em contratos com ator propaganda, garoto propaganda lá, pessoas que se apresentam como a cara da Chiquinho por um período de campanha, né? E existe um investimento pesado que talvez eu, como unidade, não teria condição de fazer e de fazer tão bem feito, fazendo uma avaliação completa num trabalho de marketing. Eu não deixo de fazer meu marketing local, mas no marketing nacional, por exemplo, eu já recebo um conteúdo, já recebo algumas peças, inclusive já prontas, né? Então, que dá para ser aplicado também no marketing local. Perfeitamente. Na verdade, o marketing local é meu, né? Eu vou trabalhar com influencer local, eu vou trabalhar com outdoor, eu vou trabalhar com flyer, vou trabalhar com espaço de divulgação dentro de shopping, por exemplo, mais algumas das várias peças. Até tem algumas que eu consigo personalizar para minha realidade, numa conversa com a franqueadora, mas eu recebo tudo muito avançado, se fosse do zero, se comparar do zero. Então, eu pago para isso, né? Questões como pesquisa e desenvolvimento, né? Na Chiquinho, por exemplo, cardápio, novos produtos, né? Novos receituários, novos procedimentos relacionados ao produto que a gente entrega. Também é algo que eu pago mensalmente para a franqueadora fazer esse papel para mim. Se não fosse isso, eu teria que fazer. Ao fazer isso, eu perco, por exemplo, a condição de empregar bem a gestão de pessoas, a gestão de relacionamento com o cliente e assim por diante. A divisão de esforço, né? Divisão de esforço, divisão de resultado. Então, é muito justo, muito honesto, né? E a gente se sente muito confortável de estar numa rede séria, porque a gente compartilha dessa mesma compreensão de que temos um papel na unidade franqueada e o franqueador tem um papel importante no relacionamento com o público em geral, né? E também com a unidade franqueada. Então, é um sistema muito inteligente, se bem compreendido. Então, para ficar bem claro aqui, a pessoa que tem o interesse de ser um franqueado, ele tem que colocar na cabeça dele que ele não vai ser um funcionário. De forma alguma. Inclusive, algumas vezes eu já fui até taxado, né, de um gerente de luxo, um gestor operacional de unidade de luxo, né? E de forma muito equivocada, porque é muito além de um gerente de operações, é muito além. É um dono de negócio, que sofre de várias dores, inclusive. Dores de cautelas trabalhistas, dores de negociações comerciais de ponto de venda, dores, conflitos, anseios, riscos. Então, né? Por mais que ele esteja adquirindo uma unidade franqueada de algo consolidado, ele tem um baita risco também assumido, não tem? É empreender. É empreender como outros modelos de empreendedorismo. Existem algumas diferenças e particularidades que não que facilitam, mas trazem outros caminhos, né? E daí você consegue explorar a tua potência de atuação em outras áreas que num modelo de empreendedorismo sem ser na rede de franquia, você teria que distribuir a tua potência de atuação em várias áreas. Então, eu concentro em outras, por exemplo, concentro em gestão de pessoas, concentro em gestão operacional, gestão de estoque local, faço outras concentrações de esforço. E como que a gente consegue identificar uma boa franquia para ser investida? Não sei se você pode compartilhar a sua trajetória, por exemplo, como você escolheu a Chiquinho lá atrás, da mesma forma, como uma pessoa hoje que quer entrar nesse modelo de negócio, né, de franquias,
como franqueado, como ele pode identificar um bom negócio e tá inserido nesse negócio? Ó, eu até chamo de forma muito carinhosa o empreendedor franqueado, às vezes de iludido, porque eu percebo nos trabalhos de mentoria muitos que já entraram em redes que, se tivesse um olhar um pouco mais criterioso, talvez não fosse aquela rede que ele deveria estar. Antes mesmo de fazer uma avaliação da rede, é preciso fazer uma avaliação de perfil empreendedor, né? Primeiro, eu sou de fato um empreendedor, estou preparado para isso? Tem umas buchas que você vai levar, né? Eu estou preparado para isso, né? E tem várias características comportamentais que realmente definem uma pessoa mais apta a empreender. E daí não é que eu não possa empreender, mas existe um momento de vida mesmo. Às vezes tem um momento de vida que me possibilita, me dá um pouco mais de clareza e facilidade para isso. Outro momento de vida não. Ou de fato perfil, né? Então, estado de maturidade também. Né? Também. Então, até no programa de mentoria que eu trabalho, eu exploro muito num ciclo que eu chamo de ciclo zero, eu exploro muito eu me entender. Deixa eu me entender. Autoconhecimento. É o autoconhecimento. É o primeiro passo, né? Antes de você partir para entender uma rede possível que você vai fazer a parceria, é você fazer o autoconhecimento. Então, características e perfis comportamentais, empreendedorismo, liderança e gestão. Como eu sou, como eu estou e aonde eu posso chegar diante do potencial que eu me enxergo, né? E até porque isso traz não só a questão do autoconhecer-se, mas também de confiança, que é outra característica fundamental no empreendedorismo, né? Então, você vai ter confiança para dar próximos passos, né? À medida que você tem uma boa compreensão de si, você parte para uma próxima etapa, que é fazer uma prospecção de mercado de redes que eu tenho... eu tenho características em comum, valores em comum, produto que minimamente eu goste, né? Eu já trabalhei com mentorados, com empreendedores franqueados que olharam para um negócio simplesmente sob a ótica de números financeiros. Me venderam, me ofereceram uma condição enquanto estar dentro da rede que exigia um investimento inicial, um investimento mensal esquisito, inclusive, diferente, pouco, pequeno ou inexistente, nem sabia direito qual era o produto, e no final das contas a pessoa estava lá e não pode ser somente o aspecto financeiro o motivador, né? São algumas características que motivam, né? E a motivação decorre do autoconhecimento, inclusive, né? Então, me conheço, entendo por que quero empreender, o que me agrada, o que eu gosto, valores que eu tenho, valores pessoais, e vou buscar isso no mercado, na rede, né? Por exemplo, a Chiquinho. A Chiquinho Sorvetes tem alguns valores, tem um produto que é excelente, eu gosto, né? Não poderia não gostar do produto. Eu não preciso ser super fã do produto, mas eu tenho que gostar. Na minha opinião, é o melhor milkshake que eu já tomei. É o melhor sorvete do mundo, né? Vamos entrar aí É o melhor sorvete do mundo, eu preciso dizer, é a verdade, né? Nós já fizemos vários testes comparativos, né? E daí não é nem a rede, eu faço por curiosidade, né? Você pegar um produto de entrada nosso, uma casquinha da Chiquinho, uma casquinha de qualquer concorrente que você vai pensar aí, qualquer um concorrente, né? Colocar e esperar, você vai ver qual derrete mais. Primeiro, qual derrete mais é o do concorrente, né? Por quê? Porque o nosso tem mais concentração de leite, ele é mais cremoso, né? Os outros têm mais concentração de água no produto. Então, é um produto mais qualificado realmente, né? Se deixar, eu vou na técnica de sorvete aqui a rosa, né? Mas não é por aí. Vamos falar aqui de negócio, né? A Chiquinho, por exemplo, ela tem um valor que para nós, enquanto grupo empreendedor, para mim é muito importante, que é o valor família. Eles trazem uma interpretação de ser rede como ser uma família que briga, que discute, que se compadece, que cresce junto, que tem dificuldades, que prospera, que compartilha vitórias. Família. Então pensa na sua família. A Chiquinho pensa assim, enquanto franqueador, eu também penso assim, opa, bateu. É um valor que bateu. Fé é um outro valor que bateu. Tem alguns princípios cristãos lá, eu também tenho. Pronto, bateu um valor. Outro valor, foco em resultado. Eles têm, eu também. Pronto, bateu. E assim, alguns valores pessoais que se
se juntam aí com os valores da rede que você pretende. É importante fazer uma avaliação sobre isso, porque no começo até às vezes isso nem é aparente, isso nem se apresenta como relevante, mas no longo prazo isso é o que sustenta. Claro, também sustenta você ter lucratividade, você ter resultado, mas não adianta nada você ter, e eu já trabalhei com mentorados também, que você tem resultado, mas você está frustrado. Você tem resultado, mas você não concorda com o modelo de operação porque o franqueador está agindo numa condição que não é a condição mais respeitosa, que não é a condição mais... Isso está ferindo valores pessoais, né? Está conflitando. Então, é muito importante essa questão de valores, é base. É base de todos os aspectos, né? Claro, você vai fazer uma avaliação técnica de potencial de negócio, potencial de mercado, potencial de produto, né? Aplicação daquele negócio dentro da praça que você quer estabelecer, do mercado local que você quer colocar, né? Ou se for no âmbito digital, como que isso funciona dentro do digital. Então, são alguns critérios que são avaliados. A gente faz uma avaliação, por exemplo, no programa franqueado 10X, com mais de 20 critérios num primeiro nível de análise. Para definir a rede que faz sentido para mim. Para definir a rede que faz mais sentido para mim. Não vou dizer que a partir dele, dessa aplicação checklist, eu vou excluir outros, mas eu posso ranquear. Né? Ranqueando, claro, eu vou para um próximo passo, vou conhecer pessoalmente. Né? Vou sair dessa história de só reunião web. Tem muito por aí, gente. A rede de franquia te captura como um lead potencial, uma pessoa que tem um potencial interesse, e já apresenta manda uma apresentação, uma proposta por e-mail, depois já quer agendar uma reunião. A franqueadora está fazendo o papel dela. O setor de expansão dela, ela quer expandir. É o objetivo do setor de expansão, expandir. Agora, você cair nessa rede ou não, depende de algumas avaliações muito criteriosas. E eu não estou falando no sentido de trazer obstáculo para o teu ato de empreender, mas no sentido de você enxergar como duradouro empreender naquele contexto. E eu falo com pesar isso aí, porque tem muito empreendedor que no curto, mas especialmente no médio e longo prazo, começa a não prosperar. E não só em resultados, mas em bem-estar, em satisfação, em realização. Ele O que é prosperidade? Prosperidade é longevidade. Então a gente tem que olhar para isso. Tem que olhar e assim, o negócio é feito de pessoas. E a pessoa principal que tem que estar bem no negócio é você, empreendedor, dono de negócio. Inclusive, você como liderança natural, enquanto dono de negócio, vai repercutir isso para toda a tua base operacional, para toda a tua base de liderança, toda a tua base gerencial. Então, se você não estiver bem, e daí um dos grandes motivos de alguns empreendedores franqueados não estar bem, significa não ter enxergado mais match, conexão com o negócio do franqueador. E a culpa não é do franqueador. Ele está cumprindo o papel dele, está bonitinho, inclusive às vezes expandindo. Mas a gente percebe muitos empreendedores franqueados repassando unidades, né? Fracassando mesmo, né? Fechando unidades. E às vezes até tendo lucratividade. Com lucratividade, aí que tá. E começa a não fazer sentido. Né? Então, é muito importante esse ciclo zero, né? Você pensar em deixa eu me conhecer e deixa eu conhecer a minha relação potencial com a franqueadora. E aí você partir num pontapé inicial de realmente uma clareza de que é algo próspero, não só sobre o aspecto financeiro. Esse tema é muito relevante porque, inclusive, está acontecendo lá em São Paulo a feira de franquias. Nesse momento, começa quando? Hoje? Começou ontem? Vai começar amanhã? Existe o Franchising Week, né? A Associação Brasileira do Franchising, a associação brasileira que cuida desse assunto franquias, ela congrega, ela reúne franqueadoras, cadeia de fornecedores, né? Prestadores de serviço. Então, ela congrega esses atores, esses stakeholders, essas pessoas que são impactadas ou que impactam o sistema de franquia como um todo. Então, durante a semana toda está acontecendo alguns congressos bem específicos e isso é anual, tá? É uma feira sensacional para você expandir a compreensão do sistema de franchising, mas também de conhecer outras redes. A gente vai aí, praticamente todo ano a gente está lá, não só para poder fazer articulações, negociações, relacionamento com a franqueadora, mas também para olhar a outras redes, conhecer outros negócios.
E até mesmo a gente gosta de falar assim, a gente como unidade franqueada, a gente faz parte de uma rede. Então, enquanto parte de uma rede, eu posso colaborar com essa rede. Eu só não bebo da água, eu também posso dar essa água, né? Então, como que eu faço isso? Eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso trazer capacitação para mim mesmo, para o meu time, e daí para os meus sócios, e daí trazer uma condição de colaborar com a rede também. Até mesmo porque o maior beneficiado depois de tudo isso é você. Exatamente. E no sistema de rede, eu consigo aplicar uma inovação, consigo testar com agilidade em ambientes diferentes, fazer pilotos em ambientes diferentes, validar de forma consistente e robusta, para depois distribuir na rede de uma forma muito sólida, né? Muito madura. Então, é outro benefício fantástico de estar numa rede. E lá tem unidades franqueadoras de todos os segmentos, né? Segmento alimentício, roupa, calçados, acessórios, educação. Eu não sei exatamente se mas é uma das maiores feiras de negócio do mundo, a feira da ABF, né? E todo ano acontece em São Paulo, que é o centro de negócio aí do Brasil, né? E da América Latina. E realmente fica o estímulo para quem quer conhecer um pouquinho mais, vivenciar, respirar o ambiente. Eu gosto sempre de falar assim, né? Você quer conhecer uma coisa, dá uma respiradinha no ambiente, né? Respira como que as coisas pulsam, né? Claro, vai com o olhar de que ali a rede, ela tá ali para vender. Ela tá ali para expandir. Ela investe para estar ali para expandir. Então, o que ela vai apresentar é preciso filtrar o tamanho da verdade que ela vai apresentar, porque é um processo de venda, né? Apresenta o melhor dos cenários, né? Apresenta o melhor dos cenários. E daí você... eu até não gosto de fechar negócios assim do zero ali, né? A gente até trabalha costurando vários negócios para fechar lá, porque daí é pessoalmente, é todo um trabalho diferente. Eu não sei se esse ano está acontecendo, mas em outras edições, junto com a feira de franquia, aconteceu a feira de shoppings, né? Grupos empreendedores de shoppings, então também um match sensacional, é uma relação que funciona muito. Nós, das lojas nossas, a grande maioria, hoje a totalidade do nosso grupo de lojas da Chiquinho está em shopping, né? Então também é um outro sistema muito interessante de empreender. Para uns parece aparenta amarras, mas para nós aparenta potencialidade de fortalezas, né? Eu tenho um ambiente de shopping que me traz uma série de benefícios, tenho um ambiente de rede que me traz uma série de benefícios e faço a minha parte. Eu gosto de dizer que é um tripé. O ganha, ganha, ganha nessa história, né? E qual que é o investimento, Hélio, mais ou menos, para adentrar esse segmento de franquias? Eu sei que, imagino que deve ser mais variado valor de investimento, mas um valor médio, assim, uma pessoa, qual o recurso que ela tem que desprender para... Até na ABF eles classificam micro franquias, né? Micro franquias aí já tem investimentos menores, na casa de 20 mil, até 50 mil, não sei exatamente o critério que eles usam, mas tem inclusive um setor dentro da feira dedicado a micro franquias, né? Então, muitas vezes serviços e coisas do tipo, inovações, redes novas que estão lançando produtos e soluções bem diferentes, eles enquadram em micro franquias, mas geralmente são investimentos menores, 50 para menos, né? O que eu já vi lá nas redes, é interessante que independente do segmento e da marca, é muito comum variar de 250 a 500, um empreendimento, um negócio tradicional, tá? Um negócio de mercado local, pensar assim, serviço, varejo, alguma coisa desse tipo, local. Um retorno de 24 a 36 meses, né? Então, o retorno dessa casa. Sempre existe uma premissa que é fazer com que o empreendedor franqueado se faça presente no negócio. O que eu percebo também nas redes. E engraçado, isso eles falam, mas muitos investidores vão lá nessa condição de um pouco iludidos, né? Com a condição de, vai funcionar sozinho. Eu vou investir, vou colocar um gerente administrador ali. Exato. Nós já fizemos isso, inclusive. Por isso eu tô falando porque eu já fiz, né? Já coloquei lá tentativas várias. A nossa primeira unidade em operação, ela fez 10 anos. Está fazendo 10 anos nesse mês de junho de 2024 que estamos. Nessa primeira unidade foi onde a gente mais errou.
hoje é onde a gente mais performa, né? Diante da maturidade da marca no mercado local que está inserido, mas diante de acertos e de vários erros, né? Eu não vou dizer que é necessariamente um erro, mas um belo aprendizado é a gente ter experimentado a condição de um gerentão e se afastar do negócio. Sabe os mais antigos, né? É o olho do dono, que é o olho do dono que engorda. É isso mesmo. Então, é preciso, né? É preciso refletir e pensar até que ponto que você consegue estabelecer com que isso seja uma verdade no teu negócio. E não necessariamente é você estar lá servindo sorvete. Uhum. Que é uma outra grande dor de empreendedor franqueado. Uhum. Eu percebo muitos extremos, né? Então, diante de mentorados que eu acompanho, eu tenho aquele cara que é um investidor, ele percebe, opa, na verdade eu estou entendendo, depois de alguns ciclos, eu estou entendendo que eu preciso entrar mais. Uhum. Eu tenho aquele que é um empreendedor operador. Então, ele opera, e daí ele não consegue fazer gestão. E daí ele perde o que a grande maioria dos empreendedores franqueados falam comigo, ele perde vida, né? Porque Está no operacional e é um ciclo que fica até tarde. Fica até tarde, abre loja, fecha a loja, não tem condição de fazer gestão, não tem condição de desenvolver pessoas, desenvolver equipe, delegar, não tem um olhar estratégico e aí alguma hora algo vai acontecer, algum disjuntor vai cair nessa história. Ele fica naquela de girar pratos, né? Vai tirando prato, deixa eu fazer aqui a gestão comercial. Enquanto isso, outro prato tá quase caindo, ele vai lá roda um pouquinho. Então, é uma outra realidade. Então, é preciso entender que existe a sabedoria está num equilíbrio, né? Encontrar a sabedoria é encontrar o equilíbrio das coisas. Então, qual é o equilíbrio em empreender? E no contexto de franquia não é diferente. É você, e daí é o que eu defendo, né? Você fazer gestão e liderança no teu negócio. Conhecendo do negócio, mas não necessariamente operando, né? Você pode operar no sentido de trazer exemplo, né? De trazer exemplo, boas práticas, algo do tipo. Vou dar um exemplo meu, né? Eu sei tirar uma casquinha, fazer. É até complexo no começo, mas eu fui lá. Eu já tentei, foi um desastre. Pois então, depois, mas assim, qualquer um aprende com um básico de treinamento. Eu fiquei já por alguns ciclos, 2-3 semanas, atualizando o treinamento operacional, porque eu preciso conhecer minimamente da operação para poder compartilhar isso com a equipe, desenvolver isso com a equipe de liderança, fazer com que a equipe de liderança desenvolva pessoas, né? Treine operacionalmente as pessoas, mas operar daí. Convenhamos também, essa questão do treinamento é importante, porque por mais que a casquinha seja gostosa, se ela tiver tudo espatifada, não adianta nada, né? Fica esquisita. Fica esquisita, você compra né? com o olho também, né? Lógico. São os nossos sentidos, né? A gente compra com a experiência, compra com... E de repente, o gosto também é bom. É mais ou menos. Então, a gente gosta de falar assim, o produto é bom, isso é obrigação. Uhum. O produto é bom, a gente sabe que é bom, e beleza. Mas aonde a gente encanta o cliente, né? Nós temos a gente adota uma estratégia de fortalecer o relacionamento humano, a gestão humanizada, não só para dentro, mas também perante os clientes e parceiros. Então, a gente até tem possibilidade de aplicar sistemas de venda mais autosserviço, né? De totem, essas coisas assim. A gente opta por não fazer porque a gente gosta da experiência. A gente já fez até alguns investimentos para compreender um pouquinho mais a experiência do usuário dentro das nossas lojas e tem muitos pontos de conexão onde eu consigo marcar uma experiência relevante, a ponto dele não só fidelizar, mas compartilhar aquela experiência e trazer mais clientes. Então, a gente gosta muito de se esforçar em entender que o produto é o básico que precisa ser feito. É o básico bem feito que precisa ser feito. Mas, além disso, né, onde a gente consegue explorar, e daí é muito a figura da unidade franqueada, né? É muito papel da unidade franqueada, não é papel do franqueador, por exemplo. E aí entra aquele ponto que a gente começou, né? A nossa conversa aqui. Não basta ser só um franqueado, você é um empreendedor além disso. Né? Exatamente. E você, sendo empreendedor, você assume risco, tem estratégia, tem uma série de coisas que você precisa fazer para obter o sucesso. Você vai lidar, né? E daí eu até abordo isso no método Lema Empreendedor, né? Que é a base do programa franqueado da EX, programa de mentoria que eu trabalho. Então,
Você vai trabalhar a gestão financeira como empreendedor franqueado, você vai trabalhar a gestão comercial, você vai trabalhar a gestão operacional, você vai trabalhar a gestão de estoque. E de alguma maneira tudo isso vai permear o que? A gestão de pessoas também. Então você vai ter esses 5 elementos de gestão, que eu até chamo eu faço uma analogia que isso é a tempestade de gestão do seu negócio. Você vai ter esses momentos de desafio, de enfrentar essas tempestades, mas é nessa tempestade que está ali, de alguma maneira, maquiada, escondida a lucratividade sua. Então é ali que você precisa enfrentar. Às vezes o enfrentar é esperar passar a tempestade, às vezes o enfrentar é ligar o motor no máximo ali e avançar, partir para cima, às vezes é desviar, mas você tem que saber o que fazer nesses 5 elementos de gestão. Show. E você faz isso, você como empreendedor franqueado, você faz isso no dia a dia. Inevitavelmente. Se você não fizer, algo vai se apresentar. Num primeiro olhar, de cara o que se apresenta, se você acompanha números, é a tua lucratividade. Ela vai cair ou inexistir ou ficar até no prejuízo. Vai acontecer, porque são 5 elementos que você precisa cuidar, né? E daí existe todo um caminho para você construir camadas operacionais e camadas de liderança para você... Naturalmente, você vai, em sendo um empreendedor que atua com gestão e liderança, naturalmente você vai subir cada vez para um nível mais tático e estratégico. Né? Naturalmente, você vai ser exigido para isso. Se você não fizer, não tem quem faça. Né? E daí você vai deixar para a turma o operacional e o tático muitas vezes. Né? Sem estar longe da operação. Sem estar longe da operação, na verdade, compreendendo ela por completo. Né? Eventualmente até se inserindo, dando o teu tempero de valor, né? O teu tempero de missão, de visão, de negócio, né? Fortalecendo algumas premissas do teu negócio que precisam ser fortalecidas e faladas por você, dono de negócio, né? Eu faço reuniões semanais em lojas, reuniões mensais em lojas, por exemplo, né? Junto o time de liderança e o time operacional dentro de um mesmo ambiente para fazer uma avaliação. Resultados? Sim, mas além disso, fortalecimento de identidade de negócio e relacionamento. E a gente tem, é uma coisa nossa, do nosso grupo, a gente tem como valor proximidade com a operação. E não só proximidade, mas proximidade mesmo de, olha, o que está acontecendo, o que você precisa. Então, vez ou outra, isso não é mergulhar no operacional, mas vez ou outra eu vou lá para ouvir. É incrível como uma gestão de pessoas, o que você faz muito ter uma atuação psicológica, né? Você vai lá para entender o que está acontecendo. Inclusive, eu li um livro que foi até você que me indicou, o Monge Executivo. E esse livro ele fala bastante sobre o comparativo da gestão com o que Jesus fazia, né? E tem uma parte do livro que ele fala sobre identificar a necessidade do nosso time. Porque muitas pessoas confundem necessidade com vontade. Nosso time tem diversas vontades, né? Mas será que aquela vontade é realmente uma necessidade? A partir do momento que a gente consegue identificar se aquilo é uma necessidade e começa a atender as necessidades e não as vontades, a gente entra num modelo de gestão servidora. A gente está servindo o nosso time para as necessidades do time e não das vontades. Justamente porque na cadeia de comando, quem estabelece as necessidades é o dono do negócio, né? Ele precisa estabelecer e, de alguma maneira, avaliar na sua operação aqueles operadores que se alinham ao que você estabelece na sua cadeia de comando. E se alinhou bem, se não alinhou, simplesmente, ok, não serve para você. Eu até falo muito para a equipe isso, né? A gente trabalha muito fortemente, com muita intensidade junto às lideranças, para que as lideranças acompanhem o período de experiência, né? Então, um período contratual ali de 90 dias e tal. E é um período muito estratégico para nós, para identificar aqueles que têm o perfil que se alinhe às nossas necessidades, né? E daí eu deixo muito claro, olha, o nosso pacto é 90 dias. Dentro desse pacto, nós vamos avaliar juntos, né? Tá bom para você? Daí eu também vou falar se tá bom para mim. No meio desse período, eu vou inclusive te dizer onde não tá bom. E você pode me dizer onde não tá bom. E daí, você me dizendo onde não tá bom, eu vou conseguir avaliar se eu devo evoluir ou se eu não consigo evoluir.
E muitas vezes eu consigo evoluir, é ótimo. Você traz um refresh para mim na minha gestão. Você me atualiza em como fazer a gestão do meu negócio. E por isso é preciso construir uma cumplicidade. Mas também vai ter momentos que eu vou dizer, olha, eu não consigo mexer nisso. Isso é uma questão muito particular do nosso negócio que eu não consigo mexer. Então avalia se você topa mesmo assim. E daí ele tem mais um período para topar. E os finais de 90 dias são até bonitos, né? É tão natural a continuidade do contrato ou não, diante dessa relação muito transparente que se estabelece, né? Então, claro, você citou o humor executivo, né? Como a inspiração de Jesus trazia algumas questões relacionadas ao líder-servidor, eu trago um outro olhar também de composição de equipe, né? Jesus montou um time de 12 caras incrivelmente difíceis, né? E extraiu o melhor de cada um e também compreendeu a particularidade, a individualidade de cada um para, em conjunto, construir uma identidade cristã, né? Muito... perdura até hoje. Sensacional, de sucesso. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. E daí, montado esse time, com base no respeito, na cumplicidade, na transparência, mas numa visão de futuro, de um líder que apontou o caminho, né? Aqueles que queriam, iam. Os que não queriam, não iam, e tá tudo bem também, né? Então, eu gosto de trazer isso na jornada de construção de equipes, né? Tanto unidades novas, mas também de atualização das nossas equipes, para ficar muito, muito tranquilo, né? De que às vezes há um sofrimento, sabe? Há um sofrimento do líder, do empreendedor em fazer desligamentos, não concluir, não avançar em contratos de trabalho. E na verdade, quando você deixa isso muito transparente, muito verdadeiro, muito claro com as pessoas, as conclusões são mútuas. Vai se concluir numa mesa transparente. Olha, não é isso mesmo. Tanto é que nós nunca tivemos, em mais de 10 anos de operação, nós tivemos uma investida de processo trabalhista. Não que isso seja uma coisa para a gente se vangloriar, acho que não, mas é uma realidade diferente do comum, né? Num contexto de negócio aí por aí, se você for olhar, existem muitas brigas, processos trabalhistas e tal, e a gente, com muita simplicidade, que é um valor nosso, mas com muita transparência, que também é um outro valor, a gente estabelece uma relação de cumplicidade, confiança e integridade. E diante disso, a gente consegue minimizar essas situações de riscos trabalhistas, deixando muito claro que a gente erra, mas não é com intenção, e a gente corrige. Então, a gente faz um papel de comunicação dessa gestão de pessoas muito intenso, sabe? Isso é o papel do empreendedor. Eu compartilho isso com você, porque aqui na SG também a gente tem valores bem parecidos, né? E em 33 anos de empresa, nós tivemos apenas uma ação trabalhista movida contra nós, e também não é motivo de se vangloriar, a pessoa que moveu essa ação não obteve êxito, né? Nós estamos nessa situação também. Então, a gente vê que isso prova, né, o quão sério, o quão transparente, o quão responsável é a nossa relação com o nosso colaborador, com o nosso time. Isso fica muito evidente. Hélio, para a gente entrar aqui num ponto que eu queria muito conversar com você, eu queria fazer uma pergunta que antecede esse ponto, que é, como a pessoa que está nos assistindo agora, e de repente é um franqueado, porque eu vejo que o seu olhar está muito voltado pro franqueado, né? É a minha realidade, né? Eu trabalho com empreendedores também de maneira geral, mas eu gosto de contar o que eu já vivi, inclusive, né? Então eu sou o que eu faço hoje, eu sou resultado desse minha história, né? Como que uma pessoa que trabalha dentro de uma franquia, que é um franqueado, tá? O empresário franqueado, como você vê que essa pessoa pode extrair o melhor da unidade franqueadora? O que ele precisa fazer para extrair o melhor do que a unidade tem a oferecer, né? O que ele pode propor, o que ele pode buscar, enfim. A resposta dessa pergunta é no começo, antes do pacto estabelecido. Você
ter essa compreensão de se essa rede é para mim mesmo. Isso. Né? Começa aí. Ele precisa entender antes, então. Ele não vai ter plenitude de entendimento, tá? Ele, ao entrar, vai conhecer vai aprofundar mais as verdades, porque no processo de namoro, né, de comercialização de uma unidade franqueada, o franqueador, como você disse, vai trazer o melhor plano de negócio num cenário bom e tudo isso, né? Mas você consegue ali, com alguns detalhes, algumas perguntinhas chaves, entender aquilo que é crucial para você dar passos de um pacto bem estabelecido. Mas dentro, você vive as realidades, as dores, as dificuldades. Nós, por exemplo, numa jornada de uma década com a Chiquinho, por exemplo, já vivemos evoluções gigantes na área de logística, evoluções enormes na área de controle de indicadores, né, sistemas. Isso quem forneceu para vocês foi a própria unidade franqueadora. Foi o franqueador, mas muito de uma relação estabelecida de troca, de conversa, de feedback. Né? Então, é aí que eu queria chegar. Tendo um pacto bem estabelecido, você entrando numa rede, se sinta pertencente a uma rede. E como pertencente a uma rede, você colabora com a rede. É muito triste, às vezes, enxergar, e não é um outro, não, enxergar um empreendedor franqueado que entra na rede, compra, paga caro, paga por mês e está lá criticando a rede. É mais ou menos ele tá fazendo uma autocrítica. Se você tiver como premissa que eu faço parte, eu não posso criticar, eu tenho que dar algum jeito de ajudar, algum jeito de colaborar, de clarificar algum problema, de trazer alguma oportunidade, e a gente faz muito isso. Tanto que a gente é muito ouvido, né? O franqueador quer falar com a gente. O franqueador, por exemplo, nós vamos estar em São Paulo na feira. E tem um canal que vocês podem recorrer dentro da franqueadora. As redes em geral tem um canal, que pode ser um departamento de atendimento ao franqueado, área de atendimento ao cliente franqueado, uma área de consultoria que tem uma proximidade próxima com a gente, algumas pessoas têm mais proximidade, isso é comum e é desejável. Ruim é quando você perde uma relação, perde um canal que materializa a relação com o franqueador. A relação entre franqueado e franqueador, ela precisa existir e precisa ser um esforço dos dois lados, né? Não pode a unidade franqueada se isolar e falar que eu trabalho sozinho, não, porque ela tem algumas responsabilidades, zelar pela marca, zelar pela imagem, cumprir ritos e regras da franqueadora. E também o franqueador, ele não pode atuar com desleixo e não olhar para a unidade franqueada, porque o franqueador detém a marca, detém a responsabilidade de fazer de maneira massificada com que a rede cresça. Então, vejo que é uma relação de unidade. É uma relação onde o franqueador e o franqueado são um só. Então, é muito bonito, sabe? Desde que bem compreendido. O franqueado... Quase um casamento. É quase um matrimônio, vou te falar. E o casamento é muito isso, né? É tipo uma só carne, né? Mas a gente... É engraçado, porque quando você ganha uma mútua confiança, uma cumplicidade com o franqueador, a gente se alegra, a gente se entristece, a gente comemora, a gente elogia, a gente fracassa, a gente constrói, a gente cresce junto. E daí é muito bacana, é muito bom se sentir pertencente de um grupo que me dá uma condição de minimizar risco, falando bem do aspecto técnico, de minimizar risco, de ter potencial de compra melhor, né? De ter alcance publicitário muito maior, alcance alcance comercial muito maior, de ter um arcabouço, um repositório de inovações lá pronto para eu pegar numa prateleira, eu vou lá e pego e uso, né? E testo, e depois valido ou não, enfim, existe, mas para fazer tudo isso precisa ter uma relação de confiança. Então essa relação de confiança se constrói desde lá do começo, né? Isso é muito legal, porque você vê que a unidade franqueadora, né, como você disse, às vezes ela quer vender e tá certo, ela quer vender mesmo. Tem um time lá de expansão, por exemplo, da Chiquinho, expandir. nós estamos fechando uma nova unidade lá. Tem um time de expansão da Chiquinho que tá doidinho, porque vai parte do negócio deles. Exatamente. Mas também ela tá preocupada em fazer que o franqueado prospere.
Performe. Ele precisa performar, porque Não é ele só performando, a Chiquinho tem quase 1.000 unidades, por exemplo. Então, a Chiquinho a unidade franqueada performando no seu coletivo, a rede está cada vez mais próxima. Né? E isso nós estamos falando de uma rede que já tem aí no sistema de franchising 14 para 15 anos, mas já tem 45 anos de existência a marca. Então, a construção de reputação... Vocês estão com eles, então praticamente desde o começo. A construção de reputação da rede é muito significativa para deixar, por exemplo, uma unidade franqueada largada e eventualmente fracassar, não prosperar. Quando, inclusive, uma unidade franqueada, isso acontece muito em algumas redes, inclusive na Chiquinho, quando uma unidade franqueada está penando para obter resultado, performance, ou se percebe do empreendedor alguma dificuldade de ordem pessoal ou até profissional ali, a franqueadora cola. Uma espécie de UTI, sabe? A franqueadora cola e num trabalho de consultoria vai enxergar, entender, só que não pode fazer por ela. E daí que entra, às vezes, alguns conflitos, né? De que, minha expectativa era que a franqueadora fizesse. Mas a franqueadora não faz. E não é papel da franqueadora fazer. Então, ter essa compreensão, ter essa clareza é muito importante. Cara, muito legal. Tenho certeza que quem tá ouvindo aí tem muita coisa valiosa nesse nosso bate-papo. O Hélio, me diz um negócio. Hoje, vocês... Estão com quantas unidades do Chiquinho? Nós abrimos já 8. Para a gente abrir a 8ª, a gente precisou encerrar uma. Foi uma decisão assim difícil, porque todas a gente tem um baita carinho, né? É uma geração de vou fazer um paralelo aqui, a geração de um filho. Até o parto é até mais fácil do que a criação, viu? Então, eu gosto de fazer esse paralelo também, porque fazer o filho e gerar o filho é mais fácil do que desenvolver ele. Né? E uma unidade franqueada, na nossa realidade, não é diferente, não. Implantar uma unidade é a parte mais rápida, mais fácil. Hoje, para nós, inclusive bem factível. Assim, a gente já tem um know-how para isso e tal. Mas a gente precisou, para abrir uma 8ª, numa negociação que a gente fez com um shopping em Curitiba, a gente precisou de um determinado maquinário que, fruto ainda da pandemia, a indústria nos deu 6 meses para entregar a máquina nossa, que é o coração, lógico, que é a máquina de sorvete. E a gente foi no mercado tentar algum usado, mas é uma operação que a gente tinha uma expectativa muito grande, que inclusive se confirmou, um dos maiores shoppings de Curitiba, e o negócio estava fechado. A gente, não que a gente não olhou, mas não olhou que ia demorar 6 meses. E não havia um espaço para esperar 6 meses para iniciar a operação. Então, daí a gente olhou para a nossa rede de lojas e falou, poxa, vamos pegar aquela que está performando menos e vamos sacrificar ela. Então, foi isso. Hoje nós estamos operando com 7, mas em vez de aumentar o nosso planejamento estratégico até o ano que vem, tem bons voos aí pela frente. Tá legal. E qual que é a importância que você vê de um sistema de gestão para extrair seus processos estratégicos, para extrair do sistema ali? Qual que é a importância para você de ter um sistema de gestão bem refinado? O sistema me traz uma condição de, no dia a dia, monitorar e metrificar como está a minha saúde de negócio, mas também no mês, na semana, no curto, no médio e no longo prazo. Ele me traz essa condição. Eu estabeleço alguns indicadores, né, e cada negócio tem suas particularidades. Por exemplo, na Chiquinho eu trabalho muito com o número de atendimentos, que basicamente são os tickets, né, os cupons, ticket médio. Eu trabalho com faturamento bruto, faturamento líquido, trabalho a performance de promoções, né, descontos, coisas do tipo, parcerias. Então, são números que me mostram por unidade, por grupo de unidades, por regionalidade, me mostram condições de estabelecer estratégias cirúrgicas para agir no timing, na hora certa. Inclusive, é uma característica muito importante do ato de empreender, né? Eu não perder o timing das coisas. É o cavalo selado que está passando, eu preciso montar. Então, eu monto. Eu subo nele. Nem que tiver que grudar na crina ali. Pego ele tá passando, eu pego ele. Se eu percebo que é um timing relevante, eu pego. Né, uma oportunidade relevante, eu pego. E
os indicadores de um sistema informatizado, online, um sistema de gestão, na verdade, que traz tecnologia embarcada, ele me traz essa condição de ser rápido na tomada de decisão, quando é um olhar muito estratégico, mas também no olhar operacional também. Hoje, o meu time de lideranças, que trabalha o dia a dia das lojas, observam dia a dia as métricas de performance de loja. Eu digo isso porque aqui na SG nós temos um sistema focado em atender multilojas, em franquias, de maneira com que a gente consiga estruturar como se fosse numa árvore, né, a unidade franqueadora. De repente, essa unidade franqueadora, ela possui algumas unidades próprias, né, da loja, mas também alguns franqueados que eventualmente possuam 1, 2, 3, 5, 10 lojas, e a gente conseguiu estruturar esse sistema para que cada unidade franqueada consiga ter visão sobre todas as suas franquias e a franqueadora consiga ver as suas particulares, mas também a rede toda, né? E de maneira com que a franquia possa ver os dados das franqueadas para que eles possam trabalhar de maneira proativa, para ver se alguém está precisando de UTI. Né? Perfeito. Eles conseguem ver as métricas e ver como que está a saúde de cada unidade. Da mesma forma, individualmente, cada unidade franqueada. Eu acho muito interessante, porque esse sistema, ele é um sistema web, né? A gente estava conversando aqui da importância... Tem que ser fácil, intuitivo, acessível. Exatamente. O gestor, eventualmente, ele não vai estar na empresa, mas ele precisa estar com a empresa na mão. Exatamente, né? Exatamente. E a gente consegue entregar isso com uma qualidade muito bacana, para que o gestor consiga diariamente, semanalmente, mensalmente, ver a saúde da empresa. E outra coisa muito legal é a questão dos meus líderes. Né? Eu consigo, dentro do sistema, colocar níveis de acesso para que cada pessoa, desde o operador de caixa, que de repente está ali só vendendo, tenha um acesso específico para suas atribuições. Você consiga monitorar a performance dele ali. Exatamente. Até, de repente, um eventual gerente da unidade, que ele tem outro nível de acesso, onde ele consegue ver outras métricas, onde ele consegue, de repente, através dos dados que são gerados, tomar algumas atitudes e até comunicar ao próprio franqueador, ou melhor, o próprio dono da franquia. Sim. Né? E o franqueado, nesse cenário todo, ele consegue obter dados estratégicos para poder tomar as melhores decisões. Né? Inclusive, dentro do sistema, temos lá pontos, cashback, níveis de fidelização, né, para o cliente, enfim, uma central de compras, de maneira com que você saiba o que você deve comprar, como você deve comprar. Facilitando o controle de estoque aí, né? Sistema integrado, né? Integrado. Isso que você está falando é muito importante, né? Você tem a condição de ter controle. Você só faz gestão daquilo que você controla. E não é aquele controle autoritário, né? Mas, sinceramente, se você quer fazer gestão, você precisa controlar. E controlar o quê? Né? Então, o legal de você ter um sistema desse tipo, e eu gosto muito desse modelo, como você comentou, é realmente você ter condição de, com rapidez, identificar correções de rota. Então, como que está a minha rota, onde eu estou indo, eu preciso com rapidez corrigir. Perfeito. Eu posso corrigir isso, e essa observação, né, entre lojas, né, se eu sou multifranqueado, ou se eu como franqueador quero dar uma olhada em regionalidades, né, por exemplo, acho que quem tem atuação nacional, né, eu quero dar uma olhada na atuação regional, quanto o clima está impactando ou não, sei lá, eu tenho muitas condições de avaliar isso. Isso é método de resolução de problemas ou método de aproveitamento de oportunidades. Eu digo sempre que a lucratividade do negócio, ela está escondida nos problemas. E eu gosto de trazer a mensagem de que nós não podemos enxergar o problema como algo negativo. O problema é uma oportunidade de melhoria. Se na tua mente você transformar a palavra problema
em oportunidade de melhoria, você muda o jogo completamente. Você muda o jeito como você não só enxerga, mas como você reage diante da identificação de problema. Diante da identificação de oportunidade de melhoria. Então, eu identifiquei uma oportunidade de melhoria. Ali está meu lucro escondido. Então, o que eu preciso fazer para aproveitar essa oportunidade de melhoria? Troca uma palavra por duas, né? Troca problema por oportunidade de melhoria. Daí, ali, você vai ter uma condição de olhar no espectro de evolução. Quando você olha para o problema, muitos travam, né? E ali você não tem a condição de enxergar a oportunidade. Então, um sistema traz essa condição de você enxergar oportunidades de melhoria, né? Nos mais diversos aspectos, como você falou, né? No faturamento, no aspecto comercial de parcerias, numa gamificação com o cliente ou cliente interno, né? Os colaboradores, funcionários, até mesmo parceiros, quem sabe, num olhar de estoque, né? Um estoque enxuto, né? Dinheiro parado é ruim, então como fazer a conciliação do que comprar, sugestão de compra diante do teu estoque, as métricas para você ter um estoque inteligente. Então, gestão de estoque também a gente tem, através do uso de um sistema, uma condição de fazer muito mais gestão. Até mesmo uma gestão operacional, identificação de treinamentos, desvios de padrão de produto, né? Como você estabelecer e identificar com clareza. A gente está trabalhando num projeto nesse sentido, de estabelecer, de identificar a oportunidade de melhoria no desvio de padrão de produto, estratificando por pessoa, por localidade, por hora, por unidade franqueada, e com isso eu estabelecer um plano de desenvolvimento individual, né? Isso é muito gestão de pessoas, né? Faço um plano, um PDI, um plano de desenvolvimento individual para cada funcionário, né? Esse aqui ele precisa treinar casquinha, esse aqui ele precisa treinar o milkshake, esse aqui precisa treinar o adicional de chantilly. Por quê? Porque eu percebi, eu tenho um número que me mostra que o desvio da casquinha, que o padrão é 85 gramas, tá dando 120 na média. Eu estou perdendo performance. Ali é a oportunidade de melhoria, né? Como que eu posso evoluir, né? Então, o sistema me traz informação. Informação é dado construído e processado no sistema de gestão é evolução na certa. Eu fico muito feliz, cara, porque grande parte do que você falou aí, a gente já atende, sabe? E a gente vê que está no caminho certo. É óbvio que tem muita coisa a ser construída ainda, tem muita coisa a evoluir, mas o nosso sistema, ele é fruto de 33 anos atendendo o varejo nacional, né? Hoje a gente está em 25 estados. Quantos clientes? 3.547 clientes. E é aí que eu acho que é a métrica sensacional, né? Você não faz sozinho. Certamente você tem um time de desenvolvimento que ouve o cliente, né? Absolutamente. E ele vai apontar, opa, aqui tem algo aqui. E você, claro, vai analisar isso e entender se cabe ou não, mas você ouve muito. É collab, né? É colaboração total, né? Inclusive, uma das coisas que nós fizemos no sistema, né, há tempos atrás, e veio através desse relacionamento, foi nosso controle de produção. Então, por exemplo, você vai fazer um produto lá, Vocês fazem petit gâteau lá? Sim, é o melhor do Brasil. É. Eu não tô pra falar que é o melhor do mundo, tá? É que eu não conheço todos do mundo, mas é o melhor. Você vai pegar um bolinho, é um bolinho desenvolvido pra Chiquinho, uma receita exclusiva da Chiquinho, dentro de um fast food, pensa só, dentro de um fast food service, mas é um bolinho que é preparado para Chiquinho, rapidinho a gente entrega com o melhor sorvete, numa embalagem bonita, com alguns adicionais e complementos que vão deixar a tua experiência de felicidade através do sorvete. Olha só. É isso. Que vídeo de vendas, hein? E nosso sistema, ele faz o controle de produção, então ele pega cada insumo e na hora de você fazer a produção, você dá baixa individualmente em cada insumo. Olha que legal. Né, e faz o controle dessa produção conforme a composição de cada produto, dando baixa no estoque de forma proporcional às unidades vendidas. É assim, isso não é perfumaria. Isso é necessário. Num sistema de gestão de qualquer negócio, isso é necessário. Num sistema dentro de um empreendedorismo na área de franquias, eu diria que isso é fundamental para você, de fato, ter lucratividade. As empresas de rede de franquia, elas têm a lucratividade ajustadinha.
é um modelo de negócio já muito bem pensado, né? Você tem lá o compartilhamento do faturamento com a rede, às vezes com o shopping, quando você tem uma ocupação que envolve o percentual do faturamento também, né? O royalty de redes, não vou dizer redes sérias, mas a maioria das redes trabalha com royalty fruto do percentual do faturamento. Por quê? Porque é o ganha-ganha, né? Se eu estou faturando, eu também preciso compartilhar isso com a franqueadora, porque ela desenvolveu muito disso, é justo, né? E é onde que eu consigo extrair a máxima performance, dado na precisão, né? Então, esse tipo de dado, por exemplo, composição de produto, desvio de padrão de produto, são itens fundamentais. Num negócio que tem a produção, é fundamental. Isso a gente está falando de franquias, de unidades que trabalham com comida. Sim. Né? Mas alimentação, a gente consegue atender perfeitamente também franquias de outros segmentos, né? Roupas, acessórios, só a educação que não. A educação a gente não consegue. Nossa regra de negócio não permite atender o segmento de educação. Mas tudo que compõe um varejo e o varejo alimentício, né, a gente atende. Já é um caminhão é uma área de atuação bastante relevante, né? Eu digo isso porque, assim, a gente começou atendendo supermercados, né? Nosso maior vertical são os supermercados. Só que o supermercado, ele nos dá uma oportunidade muito grande. Porque imagina só, o supermercado, ele é departamentalizado. Tem várias lojinhas, né? Várias lojinhas. Então, da mesma forma como eu consigo atender dentro de um supermercado um açougue, eu atendo um açougue fora. Eu consigo atender um hortifruti dentro do supermercado, eu consigo atender um sacolão fora. Uma padaria, eu consigo atender uma padaria fora. Né? Muitos mercados começaram a vender roupas dentro do mercado. Então a gente começou outra lojinha, a atender segmento de moda, acessórios, calçados. E depois o que a gente fez? Vamos atender franquias que trabalham com isso. A gente estruturou todo um sistema para que franquias que fossem desses segmentos possam ser atendidos e beneficiados com o nosso sistema. A gente fala que o nosso sistema precisa trabalhar para o empreendedor e não o empreendedor trabalhar para o nosso sistema. A gente precisa fornecer subsídio para a tomada de decisão. Porque no final das contas, o que a gente como empreendedor faz todo dia, Hélio? A gente toma decisões. A todo momento. A todo momento. E, meu amigo, a gente precisa tomar nossas decisões baseadas em dados. Né? É tiro certo. Dar tiro no escuro já passou essa época, né? Onde o empreendedor tinha que botar a faca no dente lá e ir para a guerra sem ter nenhum conhecimento do inimigo dele. Hoje a gente pode conhecer o nosso mercado, a gente pode ter noção dos dados, a gente tem condições de fazer isso. Então, por que não fazer isso de maneira estruturada? E uma coisa legal não que precise ser top-down, né? Não precisa ser goela abaixo, mas olha só, uma regra de ouro de metodologia de tomada de decisão, né? Contra fatos e dados não argumentos. Isso é a regra de ouro, a regra de ouro. Contra fatos e dados não argumentos. Então, tem um fato bem caracterizado e dados bem estabelecidos, você vai tomar uma decisão que, independente de agradar ou não, ela é totalmente justificável, né? Ela é totalmente fundamentada. E daí, aí você trabalha o quadro societário compreendendo tudo isso, o quadro de colaboradores compreendendo tudo isso, o quadro de parceiros, fornecedores compreendendo tudo isso. Então, fica mais leve tomar a decisão desse jeito, né? E olha que legal, cara. Dentro do sistema ainda, a gente consegue incluir o vendedor, às vezes comissionado, para que ele consiga potencializar as suas vendas, né? A gente criou um catálogo dentro do nosso sistema. Então você consegue colocar dentro desse catálogo aí seus produtos e divulgar esses produtos pelo WhatsApp. Então você pega esse catálogo e envia pelo WhatsApp. A pessoa que recebeu esse catálogo vai ver esse catálogo com todos os seus produtos e consegue interagir com o vendedor pelo próprio WhatsApp, né? E fazer eventualmente os pedidos pelo próprio catálogo, caindo direto no sistema, você podendo faturar direto por ali. Integrado. E o que aconteceu? De forma inesperada, nós não esperávamos isso. O vendedor comissionado, a loja utilizava o nosso sistema, ele começou a querer ter acesso individualmente a esse catálogo. Por quê? Porque ele não queria mais esperar o cliente entrar na loja dele. Ele queria montar o catálogo conforme
o perfil de consumo do cliente que comprava direto com ele. Então eu sou vendedor, vendo óculos, por exemplo. Eu sei que o Hélio gosta de óculos desse modelo. Então eu quero pegar, montar um catálogo para o Hélio e mandar para ele. Falar, Hélio, chegou essa coleção, olha que legal. Você não quer vir aqui na loja ou não quer pegar esse já pedir por esse catálogo aqui? E afinal de contas, é ele que vai ganhar a comissão da venda. Entendeu? É a proatividade. Então a gente vê nesse cenário, a gente começou de forma muito barata, eu acho que R$30 por mês, não tem que ver lá no site, mas é bem baratinho, vender esse sistema de catálogo para o vendedor comissionado poder trabalhar de forma proativa. Ele está fazendo uma microgestão ali, né? Exatamente. Uma microgestão comercial ali, identificando o cliente, potencial compra, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Então, assim, eu acho que a gente precisa, acima de tudo, fornecer subsídio, né? Fornecer ferramentas para o empreendedor prosperar, para que ele tenha os melhores resultados, para que ele possa, de repente, expandir o seu negócio. Eu acho que isso traz benefícios para mim, para você, para a sociedade como um todo, que vai estar se beneficiando de boas empresas, sim, né, dentro do ecossistema. Você sabe que é até uma questão de responsabilidade social, né? À medida que você abre um negócio e prospera, né? Você tem no seu guarda-chuva de prosperidade uma resultante dessa prosperidade, você tem pessoas com famílias que subsistem ali, que estão existindo ali e desenvolvendo a partir do teu negócio. Então, é uma questão de responsabilidade social. Há muito tempo atrás, eu queria entender um pouco mais como o arcabouço legal trabalhista enxergava isso e não compreendia muito ali, mas hoje eu tenho uma visão bastante clara do quão responsável socialmente o empreendedor é, à medida que ele impacta uma localidade e principalmente pessoas dessa localidade, né? A gente já fez, e é muito legal isso, a gente faz sempre comemorações de aniversário e tal, mas algumas coisas que a gente faz que super me impactam, assim. A gente já fez eventos para o nosso funcionário convidar o familiar dele. Então, antes de abrir a loja, o familiar dele pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o cônjuge, vem na loja, senta como cliente e o nosso funcionário serve o familiar. E aí você vê... Cara, isso tem um significado por trás muito grande. Até me arrepia, cara. É incrível, é lindo ver essa relação que muitas vezes está estremecida numa realidade de fragilidade familiar. E às vezes numa atitude muito singela, nossa, de estimular com que isso aconteça. E a gente ensina, tá? A gente ensina, olha, hoje você vai servir a sua mãe. Você vai servir a sua mãe. Às vezes a pessoa nunca serviu a mãe dele na vida, em nada. E ali é um ato muito simbólico, mas é muito solene. De eu estou servindo a minha mãe, eu estou servindo o meu pai, estou servindo a minha esposa ou o meu marido, estou servindo. Cara, já aconteceu de tudo, aconteceu choro. Reações assim bonitas, de abraço, cara, isso passado a etapa do lucro, não sei, cara, isso é realização. Isso é satisfação. Por que eu estou fazendo isso? É para isso, né? É para servir. É um propósito. E é aí isso que move a gente, entendeu? É isso que me move, né? Os negócios que eu tenho, os negócios que eu atuo, o que me move é um cumprimento de propósito pessoal. Né? É o que me move. É tudo lindo? Não, tem as dificuldades, né? Como qualquer batimento cardíaco de altos e baixos, né? Mas é vida, né? E vida sendo desenvolvida, vida sendo apreciada, vida existindo, né? Pulsando, com várias dificuldades, mas com tanta coisa legal acontecendo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi durante o meu encontro dos legendários lá, que é que temos uma vida digna de ser contada, né? Então, será que a minha vida está sendo digna de que, mesmo depois que eu me for, as pessoas a conte?
Ou será que as pessoas vão abafar tudo que eu fiz? Entendeu? Então tenhamos uma vida digna de ser contada pelos outros. Sabe que a estratégia muitos dizem aí hoje no digital, né? Estratégia de storytelling e tal, né? Falei, palestras também, por aí, reuniões, fazer storytelling e tal. E daí eu ouvi esses dias e isso me marcou muito, né? O quanto o teu telling tá maior que o story. Ou vice-versa. Caramba! Isso, cara, isso eu falei, poxa, interessante, né? Porque teu story precisa estar maior que o teu telling, né? O teu telling é a consequência do story, né? E isso é muito básico, né? Isso tem a ver com integridade, né? Tem a ver com integridade, é uma coisa que eu defendo muito, assim, uma vida íntegra, né? E uma vida de verdade, de expor integridade, expor verdade. E consequência disso é uma relação pura, Perfeito, né? E isso é preciso, de alguma maneira a gente precisa cumprir um papel social nisso. Perfeito. E espalhar esse papel social nessa humanidade aí que é tão bonita e pode evoluir ainda mais, né? E com essa mensagem final para aquela câmera ali, Hélio, dá uma dica de ouro pra gente. O que você poderia passar para as pessoas que estão assistindo esse episódio? Uma dica sobre franquia, sobre alguém que quer melhorar a sua franquia ou até abrir uma. Olha, eu gosto de pensar que empreender no ramo do franchising é um conjunto de desafios que te fortalece, te engrandece. Tem técnica, tem muita gestão envolvida, tem muita liderança envolvida, mas a base de tudo é você ser quem você é. Então, quem você... Primeiro, você já se conheceu? Quem você quer ser, né? Você está se desenvolvendo para isso, né? E tendo essa compreensão, você vai ter uma certeza de que vive uma vida íntegra. Vivendo essa vida íntegra, certamente o resultado de qualquer coisa que você fizer, inclusive no empreendedorismo, no ramo do franchising, sendo um empreendedor franqueado, você vai ter sucesso. E o sucesso não se mede só com lucratividade. Sucesso envolve lucratividade, mas também bem-estar. Estar bem é fruto de viver uma vida de verdade. Então, viva uma vida de verdade e aproveite as oportunidades no mercado. E uma delas é empreender no ramo de franquias, que é sensacional. Maravilha. Eu acabei de receber aqui da produção que foi fazendo as postagens conforme a gente estava conversando aqui no nosso Instagram e surgiu perguntas. Quer fazer as perguntas aí, produção? 4 perguntas. Sério? Que tal? Tem franquia da SG? Aí. Não, temos distribuidores, né? Temos alguns distribuidores autorizados em todo o Brasil que recebem treinamento e são capacitados para que eles possam fazer a venda e prestar o suporte do nosso sistema. E temos o sistema de afiliados também, que é só a indicação com o retorno de uma comissão. E temos o sistema também de contadores afiliados, que daí é outro modelo. Mas envolve princípios muito próximos do sistema de franchising, né? De compartilhamento de resultados, de esforços, de entender o que cada um faz. Bem legal. Isso. Segunda pergunta. Quais cálculos eu preciso considerar antes de abrir uma franquia? Retorno de investimento? Tem investimento inicial, onde você vai obter o crédito para isso, se é investimento próprio ou não. Acho uma questão importante para você fazer uma conta básica, se a tua liquidez ali, o quanto você consegue trazer de investimento inicial. Payback, né? O retorno do investimento é fundamental e para isso você tem que dar uma olhadinha na lucratividade, e a lucratividade você enxerga numa planilha chamada DRE. Então, essa planilha DRE vai trazer alguns números mágicos do plano de negócio que a rede de franquia está te propondo. E daí aí você precisa fazer alguns questionamentos importantes, né? Como você obteve esse percentual de lucratividade dentro desse plano de negócio, dentro dessa planilha DRE, demonstrativo de resultado do exercício, né? Como que é construída essa DRE? Então, as redes de franquia que têm uma consistência de dados
ou seja, uma maturidade de trazer um plano de negócio já consolidado, ela consegue te explicar com tranquilidade, com muita clareza, da onde vem a lucratividade. Não é simplesmente uma promessa. E isso influencia no payback, né? Com certeza. O teu percentual de lucro mensal, semestral ou anual, vai te trazer a condição de entender diante do investimento quanto você vai ter mês a mês pingando lá para trazer um retorno desse investimento. A sua pergunta, por quanto tempo pode ser franqueado? Em geral, os contratos de franquia, uma grande maioria das redes, é um contrato de 5 anos. E daí você vai renovando isso, né? A cada 5 anos você vai renovando diante de alguns compromissos, né? Por exemplo, na rede Chiquinho, você fecha um ciclo de 5 anos e para renovar você precisa ter um compromisso de atualização de layout de loja, ter um compromisso de atualização de treinamentos, né? Então você assume um compromisso já no ato de renovação. Você paga um valor complementar, né? Que não é a taxa de franquia inicial, mas é um valor de renovação do contrato de franquia. E última pergunta, precisa ter experiência para abrir uma franquia? Você precisa ter vontade, principalmente vontade. Você vai ter capacidade financeira importante, não é o cara super rico não, mas é assim, é o cara que tem a condição de fazer o investimento, contrair um crédito para isso e tal, mas dentro desse investimento tem que estar contabilizado o capital de giro, porque o resultado, muitas vezes numa curva de aprendizado que você vai ter ao empreender no ramo de franquia, essa curva de aprendizado vai te consumir um investimento que não é só no tempo zero. Vai avançar aí alguns meses até você, de fato, ter um resultado, uma lucratividade para você extrair dali resultado, teu ganha-pão, vamos dizer assim, né? Então, é preciso planejar isso diante de cada realidade de rede também, é preciso planejar o teu sustento, né? Então, desse teu sustento, é uma avaliação que precisa fazer dentro do quanto custa abrir a franquia, né? Que não é só simplesmente vou abrir o valor do crédito inicial para abertura. Isso aí. É legal contemplar isso aí. Tem que ter também uma... Porque daí você trabalha com tranquilidade, né? A pior coisa que tem é você trabalhar com... No gargalo. No gargalo, né? Tá faltando coisa em casa, né? E daí você começa a perder... a paz. A paz, o racional. Isso é muito importante. Então, contabilize isso no teu investimento inicial. Alguns meses, e daí pode ser 3 meses, pode ser 6 meses. Aí varia muito de negócio para negócio, de performance para performance, de realidade financeira individual e pessoal também, né? Mas não deixe de contabilizar. Se você vai viver disso exclusivamente, não deixe de contabilizar no investimento inicial. Isso é muito importante e é algo que massacra a vida de muita gente. Massacra mesmo, assim, traz dificuldade. E daí vira dificuldade em casa e no negócio. E daí começa a ficar um ciclo muito vicioso e não virtuoso. É um ciclo muito vicioso de deixa eu correr aqui para tentar resolver tal coisa, mas também não estou dando foco em tal coisa, então é complicado. Show. Hélio, como que as pessoas podem te encontrar, de repente, para buscar ser um mentorado? Passa para o pessoal como que eles podem encontrar você. Principal canal de contato comigo, Instagram. E daí eu optei por manter nesse trabalho que eu já desenvolvo há alguns anos, optei por manter o meu Instagram pessoal mesmo. Eu quero que as pessoas saibam que eu tenho vida. E a minha vida é uma vida bem vivida, graças a Deus. E ali você vai conhecer um pouquinho do Hélio, né? E vai entender que o Hélio vive uma vida integral. E é isso que eu gosto de compartilhar com os meus mentorados também. Não existe o virar a chave e agora eu sou o Hélio da Chiquinho, eu sou o Hélio gestor dentro do CREA, eu sou o Hélio mentor, agora eu sou o Hélio casado, pai, eu sou o Hélio marido, não. Você é o Hélio. Eu sou o Hélio, né? Então, Hélio Xavier Filho, tá lá no Instagram, você vai conhecer um pouquinho de mim, acho que é bom que conheçam, né? Hélio Xavier Filho. Hélio Xavier Filho, tudo junto, Hélio com H, Xavier com X, né? Hélio Xavier Filho, tudo junto ali, você vai conhecer um pouquinho mais e ali eu vou ter uma alegria gigante de poder conversar com as pessoas e muitos vêm conversar comigo no direct lá e a gente pode conversar e quem sabe evoluir numa situação de mentoria, aconselhamento, a gente tem lá alguns modelos. Sem contar que no próprio Instagram tem conteúdos lá que já ajudam pra caramba os franqueados aí que porventura estão num processo. Dentro do processo de empreender também, o método Leme Empreendedor é um método que eu tenho um curso gravado, tenho aula gratuita, inclusive, para a pessoa minimamente entender um pouquinho de gestão e liderança empreendedora também. Então, por ali pelo Instagram dá para enxergar todas essas possibilidades de contato comigo. Maravilha!
Então, você aí que nos assiste e quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que o Hélio desenvolve, Hélio Xavier Filho no Instagram. Hélio, obrigado por todo o conteúdo que você passou pra gente aqui. Eu tenho certeza que vai beneficiar muitas pessoas, inclusive me beneficiar também, porque a gente sempre aprende Sempre. com as pessoas que vêm aqui. Eu espero que outras oportunidades da gente conversar possam aparecer, de repente para falar em algum tema específico de empreendedorismo, porque, afinal de contas, quem é franqueador ou franqueado, antes de tudo, como você disse lá no começo, é empreendedor, é empresário, e vou ficar muito feliz em receber você novamente aqui. Vai ser uma alegria sempre. Obrigado pela oportunidade e tamo junto. Valeu, obrigado, um abraço e até mais.